Hoje eu quero te ensinar algo extremamente prático. Não é teoria difícil e nem é técnica complicada. É sobre o como usar comandos simples no dia a dia para ajudar seu filho a se comunicar melhor, falando ou não falando. Você pode usar esses comandos com crianças que têm atraso de fala, com crianças que se frustram com facilidade ou com crianças que parecem não obedecer. Muitas vezes o problema não é a criança, é o excesso de linguagem ao redor dela. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar exatamente o que dizer e quando dizer, com exemplos reais do dia a dia. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Olivia Gervásio, fonoaudióloga do Mamis Hub. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento infantil, atraso de fala, comunicação e comportamento, sempre de forma simples, possível e sem culpa. Já aproveita e se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo pensado para te ajudar de verdade. Antes de eu te mostrar os tipos de comando, a gente precisa alinhar uma coisa muito importante. O que é comunicação positiva de verdade? Comunicação positiva é quando a forma como a gente fala ajuda a criança a entender o mundo. Muitas mães chegam até mim dizendo: Olivia, eu explico tudo, eu converso, eu tento fazer do jeito certo, e mesmo assim meu filho não responde. E o problema, na maioria das vezes, não é a falta de estímulo, é excesso de linguagem. O cérebro infantil, principalmente o das crianças pequenas ou com atraso de fala, não consegue processar frases longas, cheias de detalhes e com várias informações ao mesmo tempo. Quando a gente fala demais, a criança não entende melhor, ela se perde. E quando a criança se perde, ela pode não responder, se frustrar, parecer que não obedece ou simplesmente desligar. A comunicação positiva se apoia em 4 princípios simples: frases curtas, poucas palavras funcionam melhor do que explicações longas. Tom neutro e seguro, não precisa gritar nem implorar, a criança entende melhor quando o tom é calmo e firme. Uma ação por vez, então um comando é igual a uma ação. Depois que a criança responde aquele comando, você passa para o próximo e pausa para a resposta. Silêncio também ensina. A criança precisa de tempo para processar o que ela ouviu. Eu vou te dar um exemplo muito comum. Filho, guarda isso aí porque já é tarde e a gente precisa sair, anda logo. Agora olha como fica com a comunicação positiva. Filho, guarda, agora vem. Percebe como a mensagem fica mais clara? A criança sabe exatamente o que fazer primeiro. A criança não precisa entender tudo, ela precisa entender o que fazer agora. Então, agora que a gente já entendeu o que é comunicação positiva, eu vou te mostrar o primeiro tipo de comando, que é o mais simples e, ao mesmo tempo, é um dos mais poderosos. Mas antes, se isso já está fazendo sentido para você, então deixa o like, ativa o sininho para você receber notificação nos conteúdos novos. Então, vamos continuar. Comandos de ação dizem à criança exatamente o que fazer naquele momento, sem explicação longa, sem justificativa, sem discurso. Para o cérebro infantil, principalmente quando a criança é muito pequena ou tem atraso de linguagem, quanto mais direta for a fala, melhor será a resposta. Então, os comandos de ação, eles funcionam porque eles organizam o pensamento, reduzem frustração e deixam claro o que é esperado. Eles não são pedidos, eles não são perguntas, eles são orientações claras. Um bom comando de ação é direto, ou seja, ele vai direto ao ponto. Ele é objetivo, ou seja, ele fala só do agora. Ele é curto, poucas palavras. E ele tem verbo no início. Então, lembra, um verbo é igual a uma ação. Então, por exemplo, filho, vai lá, pega o brinquedo que você deixou jogado no chão, porque senão alguém pode cair. Olha quanto esforço essa frase exige da criança. Agora, um exemplo positivo. Pega o brinquedo, guarda. A criança não precisa entender porque alguém pode cair. Nesse momento, ela precisa entender o que fazer agora. Então, nós temos outros comandos de ação que são os verbos. Senta, levanta, vem, para, entrega, abre, fecha. Perceba que são palavras simples do dia a dia. Justamente por isso eles funcionam.
Um erro muito comum é transformar comando em pergunta. Por exemplo, você pode sentar? Vamos guardar? Quando tudo vira pergunta, a criança entende que não é obrigatório. E aí o adulto se frustra e a criança também. Comando não precisa ser agressivo também, para ser claro, tá? Quando você der um comando de ação, pare de falar, escute, observe, dê tempo para a criança processar, porque o silêncio também faz parte da comunicação positiva. Esses comandos parecem simples, mas são exatamente os que eu mais uso e ensino aqui nos atendimentos no consultório, porque são os que a criança pequena consegue entender. Então, agora que você já sabe como dar um comando claro de ação, a gente vai para o próximo passo. Porque não basta a criança obedecer, pessoal, ela precisa se sentir capaz. Então, agora eu vou te mostrar quais são os comandos de autonomia. Saber usar os comandos no dia a dia é muito importante, seja em casa ou na escola. Então, se você quer aprender mais sobre o desenvolvimento da comunicação e da fala infantil, a gente te entrega tudo na Masterclass Atraso de Fala Infantil na Escola. Lá a gente ensina sobre os marcos do desenvolvimento, o que ajuda, o que atrapalha no desenvolvimento da fala, com muitos exemplos práticos iguais a esses que eu estou te passando aqui. Então, pensa você receber tudo explicadinho para você usar na sua rotina diária. É isso que a gente quer entregar para você. Então, vamos continuar por aqui. Depois dos comandos de ação, a gente entra em um tipo de comando que muda muito a dinâmica da casa ou da sala de aula, os comandos de autonomia. Porque não basta a criança fazer o que o adulto pede, ela precisa se perceber capaz de fazer. Autonomia não é independência total. Autonomia é a criança conseguir fazer com apoio, com orientação e com encorajamento. E isso tem impacto direto na linguagem. Quando a criança se sente capaz, ela tenta mais. Quando ela tenta mais, ela se comunica mais. Quando a criança tem autonomia, ela passa a iniciar as ações. Isso diminui as frustrações e as birras, aumenta a autoestima e cria oportunidades reais de comunicação funcional. Gente, a linguagem nasce da necessidade da experiência, não da cobrança. A gente sempre está falando sobre isso aqui. Então, por exemplo, durante a alimentação, deixa que a mamãe dá, senão vai fazer muita sujeira. O que acontece nessa situação? O adulto resolve rápido e a criança perde a oportunidade. Agora, se a gente disser à criança, segura a colher, pega a comida, agora você, muito bem, conseguiu. Percebam que aqui o adulto guia, mas ele não faz pela criança. Um outro exemplo, na hora da rotina de se vestir. Vamos pensar nesse momento que às vezes é caótico. O que a gente tende a fazer? Deixa, a mamãe faz logo, vamos botar aqui a camisa rapidinho, ou o short rapidinho, vai, calça o sapato. Agora, se a gente disser os comandos de autonomia, na hora, por exemplo, de botar o short na criança, a gente vai falar para ela, levanta o pé, abaixa o pé, puxa o short para cima, agora fecha. Cada comando é curto, repetido todos os dias, de preferência com as mesmas palavras. Por exemplo, na hora de organizar os brinquedos, a gente fala, guarda isso tudo agora. Ao invés disso, a gente pode falar, pega o carrinho, coloca na caixa. Muito bem! A gente dá o comando e espera a criança executar. A gente precisa lembrar que a autonomia não é mandar fazer tudo sozinho, é dividir a tarefa em partes possíveis. Um erro muito comum é fazer pela criança para a gente ganhar tempo. Eu sei, tempo é luxo para a mãe. Às vezes parece mais fácil fazer tudo logo, mas a gente não pode esquecer que a autonomia de hoje economiza tempo amanhã, né? Se você quer estimular a autonomia, observa se você está dizendo mais, deixa que eu faço. Ao invés disso, você pode dizer, você consegue, mais um pouco, eu te ajudo. Essas frases não são cobrança, elas são convite. Quando você começa a usar comandos de autonomia, a rotina muda, o comportamento melhora, a criança se comunica mais, mesmo sem falar. Muito bem, até aqui a gente falou de ação e de autonomia, certo? Agora vem um ponto que gera muita angústia nas famílias. E se o problema não for atraso de fala, mas for a forma como os limites estão sendo comunicados? Então agora nós vamos falar dos comandos de comportamento. Muitas mães chegam até os profissionais dizendo, meu filho não obedece, ele não para quieto, ele não escuta, ele não respeita os limites.
E aqui eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Criança não nasce sabendo se comportar. Comportamento também se ensina, e se ensina com linguagem clara. Quando a criança não entende o que é esperado, ela testa, se desorganiza, se frustra. Então, os comandos de comportamento, eles vão ajudar a criança a entender as regras sociais, prever o que vai acontecer, se sentir mais seguro, regular melhor o próprio corpo. Então, pensem, previsibilidade acalma. Um bom comando de comportamento diz o que a criança deve fazer e não apenas o que ela não pode fazer. Então, por exemplo, a gente costuma dizer, não corre! Quando a gente diz não corre, a criança precisa pensar no contrário, sozinha. Agora, se a gente diz para ela, vai devagar, vai ser muito mais fácil para ela absorver essa informação. Em casa, por exemplo, a gente fala, para com isso agora, eu já falei 1000 vezes. Ao invés disso, a gente pode falar, senta aqui, fala baixo, espera. Esses comandos são claros, diretos e possíveis. Nos locais públicos, muito importante, às vezes a família se vê em situações constrangedoras devido ao comportamento da criança. Então, no supermercado, no shopping, na rua, o ambiente ele já é muito estimulante. Você pode falar com a criança, anda do meu lado, mãos no carrinho, espera. Quando a criança sabe o que é esperado antes, as chances de crise diminuem muito. Então, é muito bom também ser combinado com a criança, antecipar para ela o que vocês vão fazer naquele lugar. Lembrando que a gente já falou da previsibilidade, né? Que isso acalma a criança. Um erro muito comum é esperar o comportamento acontecer para depois a gente reagir. Os comandos de comportamento funcionam melhor antes da crise ali, da confusão, não no auge dela, tá, gente? Então, procure usar sempre as mesmas palavras para os mesmos comportamentos. Por exemplo, sempre usar espera. Não cada hora uma frase, uma palavra diferente. Isso ajuda o cérebro infantil a criar previsibilidade. E aí, tá gostando desse vídeo, desse conteúdo? Super legal, né? Então não esquece de compartilhar, de salvar esse vídeo, compartilhar com outras mães e professoras também, que vocês acham que vão se beneficiar desse conteúdo. Então, agora que nós já entendemos como a linguagem organiza o comportamento, eu quero te mostrar algo ainda mais interessante. O corpo da criança também fala, e muito. Então, vamos falar agora dos comandos motores. Então, agora, eu quero te mostrar algo que muda completamente a forma como a gente entende a comunicação infantil. A linguagem não começa na boca, ela começa no corpo. O corpo é a primeira forma de comunicação da criança. Antes da criança falar, ela se mexe, ela aponta, ela se joga no chão, ela corre. E tudo isso é comunicação. Quando a gente ignora o corpo, a gente perde uma grande porta de entrada para a linguagem. Então, os comandos motores, eles ajudam a criança a organizar o próprio corpo, aumentar a atenção e o foco, melhorar a escuta, se preparar neurologicamente para a linguagem. É como se o corpo fosse o chão e a linguagem fosse a casa. Sem chão firme, a casa não se sustenta. Então, o que são os comandos motores? São aqueles que convidam o corpo a agir. Eles são simples, curtos e acompanhados de gestos. Aqui, fazer e falar andam juntos. Então, por exemplo, nas brincadeiras, a gente pode dizer devagar e mostrando a criança, assim, pula, aí você pula junto, para, aí você congela, corre, você corre junto, deita. A criança aprende muito quando o adulto entra na brincadeira. Para muitas crianças, principalmente as que ainda não falam, o gesto é tão importante quanto a palavra. Então, por exemplo, bate palma, dá tchau, aponta, mostra. Gesto mais palavra tem mais chance de compreensão. O objetivo aqui não é a fala imediata, é a organização corporal e a atenção. A fala vem depois. Então, uma dica prática de ouro: use comandos motores nos momentos que a criança está mais agitada. Por exemplo, antes de sair de casa, depois da escola, antes de uma atividade que ela precisa ficar sentada. O corpo precisa se organizar para o cérebro conseguir escutar. Se você tem um filho muito agitado ou um aluno muito agitado ou que parece não parar quieto,
Fica comigo que eu agora vou te mostrar como o afeto entra como regulador desse processo. Lembrando também que a gente tem a nossa Masterclass sobre atraso de fala infantil na escola. Então, se você é professor, se você é mãe, se você é assistente terapêutica, se você se formou agora e está começando a trabalhar com criança, essa Masterclass é para você. Ela entrega tudo assim, ó, com muita prática, tudo sobre o desenvolvimento, sobre os marcos do desenvolvimento da fala e da linguagem da criança. E a gente dá muitas dicas, muito material, checklists para você usar no seu dia a dia, tudo pensado em facilitar para você. Lembrando que aqui as especialistas somos nós e a gente já prepara tudo para você. Você não precisa ter conhecimento prévio sobre o desenvolvimento de fala e linguagem infantil. A gente vai te ensinar, te mostrar tudo nessa Masterclass e como que você pode aplicar tudo que você aprendeu no seu dia a dia, seja em casa ou seja com a sua turminha na sala de aula, ok? Então vamos continuar. Depois de tudo que a gente falou sobre ação, autonomia, comportamento e corpo, agora a gente chega no ponto mais importante de todos, o afeto. Nenhuma criança aprende um ambiente emocionalmente inseguro. Nenhuma. Quando a criança se sente ameaçada, ignorada ou incompreendida, o cérebro entra em modo de defesa. E o cérebro em defesa não aprende, não escuta, não se comunica. O afeto regula o sistema nervoso. E o sistema nervoso regulado aprende muito melhor, né? Os comandos de afeto são frases curtas que organizam emocionalmente a criança. Então, eles transmitem segurança, diminuem a ansiedade, preparam o cérebro para aprender. Gente, afeto não é permissividade. Afeto é base. Então, você pode dizer com calma: vem no colo, abraço, a mamãe tá aqui, eu entendo. Essas frases não resolvem o problema sozinha, mas permitem que a criança saia desse caos emocional que ela tiver. Na crise, a criança não aprende. Então, quais são os exemplos, outros exemplos de comando de afeto? Respira, a mamãe tá com você. Aqui, menos é mais. Não é hora de explicar, de ensinar, de corrigir nada. Um erro comum é achar que afeto estraga. Afeto não estraga. Afeto regula. Então, limite sem afeto gera medo. Afeto sem limite gera confusão. Mas limite e afeto juntos geram segurança. Então, vamos a um exemplo prático. Pensa num cenário em que a criança frustrada jogou o brinquedo no chão. E aí a gente fala: para com isso agora! Se a gente usa o afeto, a gente pode dizer: eu sei que você ficou bravo. Vem no colinho. Agora vai guardar o brinquedo. Ou agora pega. Ou agora pega o brinquedo. Percebe como o afeto veio antes do comando de ação? Se esse conteúdo te tocou, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está tentando educar com respeito, mas que está cansada. Quando a criança se sente segura emocionalmente, ela consegue escutar, se mover, tentar e aprender. Agora, eu vou te mostrar como juntar todos esses comandos em uma rotina real do dia a dia. Sabe por quê? Porque na vida real os comandos não aparecem separados por categoria. Eles se misturam o tempo inteiro e tá tudo bem, não é? Olha, gente, não é usar todos os comandos ao mesmo tempo. É escolher o comando certo para cada momento. A comunicação precisa acompanhar a situação da criança. Então vamos imaginar um cenário clássico. Sair de casa, calço tênis. Você consegue. Anda do meu lado. Vamos? Estou aqui. Percebam que cada comando tem uma função diferente, mas todos são simples, curtos e claros. Vamos a outro exemplo. A hora do banho. Tira a blusa. Agora você. Devagar. Passa o sabão. Eu te ajudo. O banho vira um momento de organização, não de disputa. Vamos a um outro exemplo? Como um momento de crise ou frustração, esse é um momento difícil, né? Então, quando a criança está na crise, você pode dizer: eu sei, vem no colo, respira, agora aguarda. Sem afeto, o comando não entra. Sem comando, a crise não passa, ele não se organiza.
Um erro muito comum é tentar corrigir tudo ao mesmo tempo. Então, escolha uma prioridade. Primeiro regula, depois orienta. Agora, uma dica prática de ouro. Se pergunte sempre: o que meu filho precisa agora? Organização do corpo? Segurança emocional? Direção clara? É essa resposta que vai definir o tipo de comando que você vai usar. Essa forma de comunicar não é improviso, ela é baseada no desenvolvimento infantil e nas práticas clínicas. Agora que você já viu como tudo se encaixa, eu quero encerrar com algo muito importante, porque comunicação não é técnica, comunicação é relação. Antes de encerrar, eu quero que você leve uma coisa muito importante desse vídeo. Você merece ter a melhor relação que conseguir com a pessoa que mais te ama no mundo, seu filho. Nesse vídeo, a gente falou sobre falar menos, sobre usar comandos claros, sobre ação, autonomia, comportamento, corpo e afeto. Nada disso é para te tornar uma mãe perfeita, é para te tornar uma mãe mais consciente. Se em algum momento você percebeu que fala demais, se irrita, perde a paciência ou não sabe mais como falar com seu filho, isso não é fracasso, isso pode ser cansaço. Maternidade não vem com manual, não é? E comunicação se aprende. Então, pequenos ajustes na forma de falar mudam trajetórias inteiras de desenvolvimento. Não é sobre fazer tudo certo, é sobre fazer um pouco melhor a cada dia. Se esse vídeo te ajudou, fica o convite. Aqui no canal do Mamis Hub, a gente tem outros conteúdos que aprofundam esses temas sobre fala em linguagem infantil. Na descrição desse vídeo, eu deixei os exemplos de comandos para te ajudar a colocar tudo isso em prática no seu dia a dia. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa seu like e comenta aqui embaixo qual o comando que você vai tentar usar hoje. Tempo é luxo para mãe e aqui a gente simplifica tudo para valorizar o seu.